Boa noite a todos. Sou Luiz Henrique, atual presidente do PMI Rio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo dia do Fórum PMI Cladeia Brasil 2020, Desafios Contemporâneos do Gerenciamento de Projetos no Brasil. Esse evento é realizado em parceria do PMI Rio com Cladeia, que é o Conselho Latino-Americano de Escolas de Gerenciamento, e sua associada no Brasil, a FGV-BAP. No futuro, esperamos replicar esse evento pelo país em colaboração com o Cladeia e com demais associados do PMI nos demais capítulos brasileiros. Aproveitem o segundo dia. Passo a palavra para o Manuel Ortiz, do Cladeia. Por favor, Manuel. Es para nosotros un placer estar aquí compartiendo este importante evento con el capítulo de PMI Río de Janeiro, con el Project Management Institute, con quien tenemos una excelente relación de parcería para el desarrollo de la investigación en dirección de proyectos en toda Latinoamérica y próximamente en Europa y Asia. También agradecer a la Fundación Getúlio Vargas y a EGAPE, su unidad de proyectos, por habernos permitido organizar este evento conjuntamente, y a todos los palestrantes que van a desempeñar una excelente labor el día de hoy. Sus perfiles, su experiencia es increíble. Tienen que aprovechar mucho este evento. Cladeia promociona y quiere ayudar a Latinoamérica a engrandecer la profesión de negocios, de administración, mediante el project management, la educación por proyectos. Hoy por hoy es muy importante, muy transversal para los negocios. Es una disciplina fundamental. Doy la bienvenida a todos los presentes y que disfruten el evento. Muchas gracias a todos por su participación y a PMI por estar juntos. Gracias. Passo a palavra agora para o professor Marcos Rego, representante da FGV-BAP. Marcos, por favor. Marcos. Bom, vamos lá. Boa tarde para todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Tá? Vamos falar hoje, o professor Arthur Irigaray e eu, será a terceira palestra, né? A primeira é o outro Arthur, o Arthur Sartori. Então, eu passo a palavra para o Arthur, por favor. Sartori. Boa tarde para todos, para todas. Eu estou aqui representando a Renata Anderson, minha colega de FGV, São Paulo. A Renata, ela tem deixa eu baixar isso aqui. A Renata, ela estudou comigo lá na FGV São Paulo. Hoje eu moro na Paraíba, em Campina Grande. Fazemos projetos juntos ainda. Temos algumas participações em pesquisas na África, questões de pandemia. Meu mestrado foi em gestão de risco e projetos principalmente projetos de risco. E aqui eu vim trazer um case, hoje, só um minuto. Hoje a Renata trabalha nessa organização, a Health in Harmony. E para contar um pouquinho da Health in Harmony, que é uma organização de saúde planetária, que é um termo mais diferente para alguns, né? Principalmente para quem é mais da área de engenharia, eu sou engenheiro também. O que a Health in Harmony ela faz e da onde que veio essa história de florestas, né? A Health in Harmony começou com uma bióloga, uma americana. Ela se formou e foi para Bornéu estudar orangotangos. Tá? Chegando lá para estudar orangotangos, ela viu que não dava mais para estudar orangotango, sem estudar a comunidade. Ela voltou e foi fazer medicina da família. Estudou medicina da família e voltou para a Indonésia. E ela percebeu que tinha um conhecimento muito grande, o conhecimento local.
e para vocês entenderem, para quem é muito da área quali, quem gosta um pouco da área quali, a gente consegue trazer muita coisa, muito conhecimento da população. E ela fez uma pergunta: o que podemos fazer por vocês em gratidão por serem esses guardiões dessa floresta? E nessa escuta, que ela intitula de escuta radical, em mais de 400 horas de entrevista, ela encontrou diversos assuntos, né? E a Health in Harmony tem projeto na Indonésia, Madagascar e no Brasil. Quais foram essas respostas que vieram dessas entrevistas, né? E o mais interessante, ela esperava que nessas entrevistas saíssem diversas coisas e fosse bem difuso, mas na verdade elas foram todas iguais. Todo mundo falava em assuntos iguais: saúde, né? Falta de saúde, o que fazer para conseguir trazer um capital, né? O que fazer com a floresta para que eles conseguissem sobreviver e não desmatar, e o conhecimento. Para eles faltava conhecimento, principalmente com relação ao manejo da floresta. Isso foi muito interessante devido a essa escuta. E o mais importante é ouvir. A gente trabalha muito com questões de coleta de dados. Quanto nós estamos dispostos a ouvir? Isso foi o que mais marcou nessas pesquisas, né? Para entender um pouquinho, é só para quem não conhece um pouco da United Nations, né? Dos goals de desenvolvimento. O primeiro é a pobreza. Temos também zero fome, né? Saúde, bem-estar, igualdade de gênero. E para trazer essas informações, eles têm um acordo com Stanford, né? Que é um data-driven, com mais de 5,2 milhões de investimento em 10 anos, mais de 65,3 milhões de carbono protegido, 21 mil hectares de florestas secundárias e de florestas secundárias protegidas, 3 mil orangotangos protegidos, 90% de queda de madeireiros e 67% de queda de mortalidade infantil. No caso, no Brasil, a Health in Harmony tem um projeto no Xingu. Para quem não conhece um pouco o Xingu e o projeto, são 423 visitas médicas, 200 consultas de saúde e 828 vacinações. Alguns dados importantes finais, até questões de teste também. Essa daí é a nossa a médica coordenadora lá no Alto do Xingu. No Brasil, para se ter uma ideia, nós temos 722 e a gente chama de ilhas, né, de locais com indígenas, desses conhecidos. 1.096 unidades de conservação, das quais 336 são federais e 760 são do Estado. Aqui um pouco sobre por que o Xingu, essa região de proteção, de alta proteção, diversidade, de qualidade de diversidade. O corredor, né, quem estuda muito meio ambiente conhece os corredores, e aqui a gente tem uma grande diversidade de animais, de fauna, de flora. Os índios, as diversas comunidades, e importante, voltando ao projeto da Indonésia, essas comunidades, elas tinham todas elas objetivos em comum, que era o quê? Proteger a floresta e poder usar a floresta não a desmatando. E como foi feito isso? Trazendo conhecimento para eles e trazendo recursos.
Isso foi o mais importante para que pudesse ter todos esses dados que eu passei anteriormente. Aqui para vocês verem essa foto aqui no canto, um local de atendimento médico, né? Lá na Indonésia, para vocês terem uma ideia, para que eles conseguissem ter um atendimento com o médico, eles precisavam derrubar 60 árvores. Então, a troca, né? Então, com isso, com esse conhecimento que veio sendo trazido para essas comunidades, eles conseguiram, na Indonésia, fazer com que eles trocassem o bem precioso, que é o conhecimento e os recursos, sem desmatar, para levar saúde. E com isso eles conseguiram reduzir 70% do custo do medicamento para eles. E conseguiram fornecer saúde para o pessoal da floresta. Para vocês terem um pouco de conhecimento com relação aos processos, né, os protocolos de saúde, de transporte e de resgate dentro da floresta. Aqui é muito interessante que os desafios na floresta são diferentes dos desafios dentro de cidades, porque na floresta as rodovias são os rios. E transportar medicamentos, transportar alimentos, você precisa conhecer exatamente os rios e as questões climáticas, tanto de cheia e os tempos também, né? Porque nada chega, então não tem como ir de avião em todos os locais. Aqui é uma unidade básica de saúde do Riozinho. É aqui onde a população vem para ser atendida. Outra área que você tem até uma pista de pouso, mas também uma área de desenvolvimento e inclusão social. E o mais importante, que foi a questão que eu repeti e está sendo trazida nessas pesquisas que a gente vem fazendo há muitos anos e também agora o Health in Harmony traz para a gente, que é a questão do ouvir. Governança sem ouvir a comunidade, principalmente a comunidade, você perde muito de riqueza. Então, essa questão de trazer a comunidade e ir até a comunidade é de suma importância. Aqui os produtos que saem da floresta, que você precisa não somente melhorar a qualidade de conhecimento para que eles possam, mas também toda a rede de transporte, de fornecimento, para que eles possam se beneficiar desses recursos que já estão lá. Algumas empresas que fazem isso, né? Uma muito conhecida, que está aí para vocês, é o Wikibold, que traz essa ligação e capacitação. Algumas informações de faturamento, para que vocês tenham. A castanha, né, é muito conhecida e todo mundo sabe, tanto que tem alguns países, quem já visitou, eles chamam castanha da Amazônia, né? E aqui a gente, no Brasil, a gente conhece como castanha do Pará. Então, alguns faturamentos de dentro da floresta. E para trazer um pouquinho da floresta, para quem nunca esteve dentro da floresta, eu já visitei a Floresta Amazônica, o projeto é dentro da floresta com a universidade na Amazônia, é uma riqueza. E a riqueza maior está com essas pessoas que moram na floresta. Uma coisa que eu sempre converso com a Renata e a gente sempre discute, pesquisador que não está no campo e não está lá coletando essas informações, perde muita qualidade. E é isso que está sendo discutido muito com Stanford. Stanford, eles trazem a questão técnica, mas quando eles olham para o database e verificam o que é rico de informação, eles ficam abismados, porque o que a Health in Harmony faz, juntamente com o Stanford, é isso, é juntar coleta de dados, e muita coleta de dados, e essa análise. Para vocês entenderem, os parceiros que no Brasil da Health in Harmony, o Instituto Socioambiental, o ISA, todo mundo conhece, algumas comunidades lá no Xingu, a Escola Médica Federal
de Altamira, que é o centro de pesquisas aqui no Brasil, com ligação com a Health in Harmony, o Instituto Chico Mendes, a Secretaria Secretaria Municipal, né, e a Secretaria Estadual também lá de Manaus, do Amazonas. E aí eu coloco, eu acho que eu falei os 10 minutos, eu coloco depois de exposição para perguntas, tá? E muito obrigado. Então, obrigada, Arthur. E antes de chamar a próxima palestrante, eu queria também dar 2 recadinhos. O primeiro é que, ao final do evento, nós vamos ter a pesquisa de satisfação, e a gente pede para que vocês preencham, né? Por que é importante? Porque preenchendo a pesquisa de satisfação, vocês vão receber automaticamente o certificado de participação. Ele vai ser gerado automaticamente e enviado por e-mail. E também vocês vão receber por e-mail os dados dos PDUs, né? Lembrando que para esse evento nós temos um PDU e-mail referente à liderança, meio de estratégia e 2 de técnico. E um último recadinho sobre as palestras de ontem. Os palestrantes autorizaram o compartilhamento das apresentações, então vocês vão receber todo o material em PDF por e-mail, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para Valentina Schmidt. Valentina, com você agora. Obrigada. Bom, boa tarde, boa noite a todos. Deixa eu só colocar meu material aqui na tela, 1 minuto. Acho que já está na tela, verdade? Maravilha. Bom, então, boa noite a todos, boa tarde para os que estão do lado de cá, da América do Sul. Bom, queria agradecer, antes que tudo, ao convite do PMI, convite do Cladeia e o convite da FGV, que é a minha segunda casa, é uma das minhas principais casas no Brasil. Para quem não me conhece, eu trabalhei e estudei por algum tempo na Fundação Getúlio Vargas, fiz meu doutorado na Fundação Getúlio Vargas, depois permaneci por um tempo como pesquisadora. Então, foi bastante gratificante, inclusive, ver agora a apresentação, porque me fez lembrar esse período do meu doutorado, em que eu me meti na selva amazônica, me meti nos vários cantinhos do Brasil para poder entender como era a realidade em que viviam as pessoas, né? Essa pesquisa qualitativa, como foi mencionada aqui, para poder, de fato, explicar o problema que eu estava pesquisando. Hoje eu trabalho, hoje não, já faz 3 anos e meio que eu vivo aqui no Peru. Trabalho no dia de hoje com a Universidade de Lima, principalmente, e com a Universidade de Piura, em tempo parcial, contribuindo com um projeto grande do país, que é o projeto de melhora da qualidade da educação superior, e mais que tudo, a melhora da qualidade da educação superior em administração aqui no Peru. Então, eu digo que uma das minhas principais missões no dia de hoje é aportar para a geração do conhecimento em administração feito no Peru. E daí que vem essa grande parceria com o Cladeia, porque o Cladeia é uma das instituições que tem mais relevância e mais influência nesse processo de mudança, né? Nesse processo e nesse projeto de mudança da qualidade da educação superior daqui do país. E penso que daí que vem essa grande relação com o tema do dia de hoje, que é a gestão de projetos de sustentabilidade, né? Qual é a importância, a responsabilidade e os desafios que a gente tem dentro da academia, dentro das universidades ou das escolas de administração. Bom, falar de gestão de projetos de sustentabilidade, acho que algumas vezes vai sair um portunhol, desculpem, porque de fato minha cabeça está meio que processando aqui nos 2 idiomas, mas o fato é que falar em gestão de projetos é algo que é extremamente relevante para nós que somos gestores, para nós que somos que trabalhamos no cotidiano da administração das organizações,
tanto empresas como a administração pública, o terceiro setor, como a gente bem viu aqui o caso anterior, porque a partir dos projetos é que a gente consegue trabalhar, consegue desenvolver alguns processos de mudança, de transformação dentro da organização, das organizações como um todo, ou até mesmo dentro da sociedade, a partir da percepção de que a gente tem que cumprir com algumas metas e objetivos como um todo. Por outro lado, falar em gestão implica em ter uma visão sistêmica, né? Que a gente já tem essa percepção faz bastante tempo, e entender ter uma perspectiva sistêmica implica em entender a realidade o contexto em que a gente está inserido. E o contexto em que a gestão está inserida, nas últimas 4 décadas, na verdade, é um contexto de ter cada vez mais que se preocupar com uma perspectiva não só de gerar lucro, de gerar benefícios, de gerar resultados, senão que também ter uma gestão mais sustentável. Então, ter uma gestão mais sustentável implica, como foi bem posto aqui no exemplo anterior, pensar em aspectos econômicos, em aspectos sociais e aspectos ambientais. Então, para nós que somos gestores de projetos e para as pessoas que passarão a ser gestores de projetos, pensar em projeto, claro que sim, nos demanda uma preocupação em cumprir com prazos, preocupação com o tempo, buscar apresentar resultados com qualidade, com parâmetros de custos, se preocupar com a incerteza e com os grupos de interesse, saber comunicar, claro que sim, mas, por outro lado, a gente não pode ficar limitado nessa percepção da gestão que tem como prioridade os aspectos de eficiência e eficácia, que sim são importantes, mas que na gestão atual não são suficientes. Então, a gestão atual, ou a tendência da gestão em projetos e da gestão como um todo, é ter uma visão mais sustentável, em que a gente passa a considerar em toda a concepção do projeto os aspectos econômicos, financeiros, claro que sim, mas também os aspectos sociais e os aspectos ambientais. E quando a gente considera esses aspectos econômicos, sociais e ambientais, o fato é que o grupo de interesse e os grupos que vão estar influenciando na execução e nos resultados dos projetos são muito mais amplos. Então, cada vez mais a gente tem que se preocupar com o que a comunidade pensa e o que a comunidade necessita, com as ações, o impacto em que os nossos projetos estão gerando, não só nos nossos resultados financeiros, mas também os impactos sociais e ambientais. Outro aspecto também que cada vez mais a gente vê na gestão de projetos, e essa é uma oportunidade que eu tenho que a gente que está aqui em Lima tem de ver constantemente. Estou falando da gestão de projetos do Brasil, claro que sim, mas é uma gestão como um todo, é que quando uma pessoa elabora um projeto, por geral, a gente vai ter que estar considerando qual é o impacto que a gente está tendo, ou qual é a influência que a gente está exercendo em cada um dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, o fato é que quando eu passo a ser gestora de um projeto, direta ou indiretamente, eu vou estar contribuindo para um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável. É o que se espera do gestor que tenha uma perspectiva sustentável. Então, pensar em gestão sustentável de projetos implica em entender que hoje a gestão sustentável de projetos é uma prática gerencial que visa atingir objetivos do projeto, maximizando os resultados econômicos, sociais e ambientais, mas tendo um envolvimento mais proativo com as partes interessadas. Então, a gente sai do nosso casulo de gestor, sai do nosso casulo da organização para ter que olhar para fora e trabalhar de maneira proativa e não reativa, porque se deixar para depois, para ver o que acontece, as consequências não vão ser muito positivas.
E trabalhar com uma gestão sustentável implica ter uma visão não só de curto prazo, senão que de longo prazo. Então, isso daí faz com que a gente tenha que pensar em o que é que eu vou alcançar no dia de hoje, claro que sim, porque o meu projeto vai ter uma data de finalização, vai ter uma data para apresentar os resultados, mas os resultados vão ter uma implicação a futuro no meio ambiente e na sociedade, e que isso vai gerar, isso gerará uma consequência para a organização para a qual eu estou trabalhando, empresa, governo ou terceiro setor, ok? Então, aqui, o que eu vou estar fazendo é buscar entender a percepção de todos, pensar em um ciclo de vida um pouco mais amplo, um ciclo de vida e as consequências do projeto um pouco mais amplo, ter uma orientação para os diversos grupos de interesse e pensar que quando eu sou gestora de um projeto e tenho uma perspectiva sustentável, eu tenho que ser mais responsável, mais transparente e tenho que comunicar mais os elementos que fazem parte do meu projeto. Então, aqui, uma vez mais, pensar em sustentabilidade na gestão de projetos, porque é isso que a gente tem que fazer, é mudar o nosso mindset, mudar a nossa maneira de pensar a gestão de projetos, vai estar implicando em harmonizar os interesses sociais, econômicos e ambientais, e aqui é muito importante ter em conta, ter em consideração que a nossa tendência como gestor sempre em geral, é priorizar o aspecto econômico, mas os aspectos sociais e ambientais, esses sim têm grandes resultados direta e indiretamente na maneira como a nossa organização será conduzida, não em curto prazo, mas sim em longo prazo, ok? Então, essa é uma das ideias. Quando a gente também trabalha com uma gestão de projetos com uma orientação sustentável, eu tenho que trabalhar com essa consideração não só local, senão que também global. Então, considerando todos os elementos que vão estar, todos os indivíduos como um todo, tem que observar valores como ética, ser transparente e responsável. A transparência e a responsabilidade, entendo eu, que é um dos grandes desafios que a gente tem na gestão como um todo, não só no Brasil, senão que na América Latina. A gente, por geral, tem uma dificuldade de entender que a transparência e a responsabilidade é um elemento fundamental para a gestão. Então, esse daí é outro aspecto que deve ser alterado na percepção dos gestores, incentivar a participação das partes interessadas, e aqui, reduzir o risco, mas por último, vem um elemento que é chave, que é a eliminação dos desperdícios. A nossa mentalidade, por geral, de sociedade, ou como indivíduo, entende que existe uma cultura de abundância, ou que os recursos, eles não têm fim. Mas, na verdade, os recursos, eles são finitos, os recursos naturais mais que tudo, e então, por assim dizer, um bom gestor de projetos sustentáveis deveria trabalhar com uma perspectiva mais baseada no que seriam os princípios de economia circular. E esse é todo um conceito que a gente tem que trabalhar pouco a pouco também, pensar em como alterar essa prática da gestão do recurso, não entender o recurso só como prioritário, só como financeiro ou o tempo, senão que o recurso natural como um todo. Aí vem esse nosso novo framework, ou framework que é adaptado, né, para a gestão de projetos sustentável, que implica em mais comunicação e mais engajamento por parte de todos os atores, e todos os atores são os gestores, os executores e a sociedade, para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável, entendendo que cada pequena ação que a gente desenvolve é importante. E aí essas pequenas ações vão estar inseridas no cotidiano das tarefas que são executadas pelas pessoas. A organização tem que ter uma visão uma visão mais sustentável,
trabalhando com indicadores de sustentabilidade, com um mindset, com uma visão sustentável, tendo equipes com crenças e valores baseados na sustentabilidade e com estándares sustentáveis. Queria fazer um comentário que durante essa semana eu estava acompanhando aqui na página da FGV, ou na página da FGV, no YouTube da FGV, uma palestra que teve, que foi muito interessante, com o diretor de responsabilidade social da Natura. E o que a gente vê aqui, nesse caso da Natura, de maneira mais específica, é o poder que uma visão sustentável tem para fazer com que uma organização, ou os resultados de uma organização, sejam totalmente distintivos em relação a tudo o que se pratica no mercado. Fazendo bastante curso, a Natura nasceu no Brasil, uma pequena empresa, e hoje é uma das principais empresas no seu setor no mundo, ao ponto de ter incorporado para o seu leque de negócios empresas gigantes como a Avon, ou empresas que eram representativas nessa realidade da sustentabilidade, como a Body Shop. Então, pensar de maneira sustentável não é um favor que a gente faz para a sociedade. Na verdade, é um diferencial que a gente vai estar incorporando e uma necessidade para a sobrevivência das nossas organizações. E isso, então, pensar de maneira sustentável, o projeto vai permitir que a gente tenha um ciclo completo de gerar a lucratividade, de sim ter segurança nos resultados que a organização traz, permitir atuar de maneira transparente e ética, respeitar ao meio ambiente e preservar ao meio ambiente, e ainda assim ter a aceitabilidade da sociedade. Olha só que bom. Então, quando a gente passa a ser aceitado pela sociedade, isso reduz o meu risco de, a futuro, ter implicações negativas. Ou, muito pelo contrário, isso faz com que a sociedade jogue a nosso favor para que a gente tenha melhores resultados e contribua para os nossos resultados. Por quê? Porque aí eu estou atendendo com os interesses não só dos meus clientes, mas também de outros atores da sociedade. De modo geral, essa aqui é a figura que passa a ter. Essa é uma figura que não sou eu que criei, na verdade é uma figura que propõe a ONU, que a gestão de projetos, então, ela vai estar baseada nas prioridades de desenvolvimento sustentável, em objetivos de longo prazo, em aspectos de transparência e accountability, nesse princípio de trabalhar com ações e parcerias e, obviamente, também tendo a preocupação com os aspectos que são cotidianos da gestão de projetos. Ter resultados, alcançar metas, objetivos, o que quer que seja, fazendo o melhor uso dos recursos que eu tenho disponíveis. E aí, qual é o papel que a gente tem para quem está dentro da academia, né? Porque grande parte das pessoas que estão aqui presentes no dia de hoje são pessoas que atuam nas universidades, na escola, na academia, ou são pessoas que passam por esse processo, né? Estão passando por esse processo de mudança da mentalidade pela participação na academia. Bom, nós que estamos nas universidades, o nosso papel é de ensinar, é de pesquisar, comunicar e gerar impacto na sociedade. Isso é o que a gente tem que fazer. Não é só publicar, não é só ensinar, mas a gente tem que estar gerando impacto na sociedade. Para gerar o impacto na sociedade, uma das primeiras coisas que eu posso fazer é tratar de ensinar as pessoas, os meus alunos, como ter uma nova mentalidade. Mas não só ensinar os meus alunos, senão que os meus colegas, para como ter uma nova mentalidade, porque com essa nova mentalidade eu vou estar gerando uma nova cultura, direta ou indiretamente, nas organizações, que serão organizações, empresas e governo,
e direta ou indiretamente na sociedade. Um outro papel que eu posso ter, enquanto eu estou dentro da academia, é gerar novas alianças. Então, gerar novas alianças, porque a partir dessas alianças, que é o ODS número 17 da ONU, eu vou maximizar o potencial das minhas ações, o potencial dos meus projetos, para poder contribuir também para a sustentabilidade. Ok? Então, em resumo, essa é a nossa ideia. A ideia é mudar o mindset, pensar de maneira sustentável para poder cumprir com os resultados dos objetivos. Só que agora a gente tem um outro desafio, só para poder fechar aqui, que é o objetivo da pandemia. Quer dizer, o objetivo da pandemia não, é a realidade da pandemia. A gente está com um momento que é muito delicado, que nos trouxe à tona uma realidade de vulnerabilidades totalmente expostas. As vulnerabilidades são consequências, em grande medida, de aspectos de deficiências que nós temos que são sociais e ambientais e que têm implicações econômicas, ok? E que vão ter implicações também diretas e indiretas e bastante fortes na maneira como a gente pode gerir os projetos. Eu tenho certeza que grande parte das pessoas que estão aqui no dia de hoje ou perderam projetos ou tiveram que mudar por completo seus projetos por conta do que aconteceu na pandemia, por conta do que aconteceu por essa pandemia do coronavírus. E então isso mostra o quanto é importante para a gente pensar de maneira sustentável, entender que a gente tem que ser, enquanto gestor de projetos, um pouco mais resiliente, mais empático com as demais pessoas, porque senão, em alguma hora, a fatura vai chegar. Entender que existe uma interconectividade entre todas as pessoas, entre todos os atores. Uma hora chega. Existe a necessidade de mudar as nossas crenças, as nossas práticas, e penso aqui, buscar entender, desculpa que aqui a palavra já estava fugindo, buscar entender qual é a realidade, não só em que a gente vive, senão que a realidade dos países em desenvolvimento como um todo, porque a maneira como a gente vai estar gerenciando os projetos e trabalhando a sustentabilidade depende em grande medida do contexto que a gente tem para esses que a gente tem nos nossos países que estão em vias de desenvolvimento. Quer dizer, pensar de maneira contextualizada é fundamental. E, bom, então, concluindo, a sustentabilidade em projetos é uma das questões mais proeminentes e fundamentais que a gente tem que abordar no dia de hoje. Pensar unicamente em alcançar resultados fazendo uso de menos recursos e no tempo adequado não é suficiente. A gente tem que pensar em aspectos econômicos, claro que sim, mas sociais e ambientais também. E é isso. Muito obrigada mais uma vez e é isso. Dando continuidade agora ao nosso evento, então eu passo a palavra, só lembrando, gente, que vocês podem mandar perguntas também para a Valentina, que ao final no painel a gente direciona, tá bom? E agora eu passo a palavra para Marcos Rego e Arthur Irigaray. Com vocês. Parabéns aí pelas duas apresentações iniciais. Boa noite mais uma vez. Eu vou colocar aqui o nosso PowerPoint. Professor Arthur, quer falar alguma coisa inicialmente? Não, só dar boa noite para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui em nome da Fundação Getúlio Vargas, da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas, a FGV-EBAP. É uma honra estar com os nossos colegas do PMI, do CLADER, das quais nós somos escola membro. Tem sido 2 noites muito proveitosas e a gente espera contribuir nessa apresentação justamente para essa discussão que já foi estabelecida. Essa noite, a Elvira chegou a falar da tripla hélice, que é justamente a universidade, a empresa, a sociedade, o governo. A nossa responsabilidade como acadêmicos, não só de estarmos preocupados com uma publicação de alto impacto, mas de dar um retorno social.
Então, essa própria orientação que a Fundação Getúlio Vargas tem recebido de gerar pesquisa aplicada. Então, basicamente, é isso que nós vamos focar agora, aí, o professor Marcos Rego, justamente falar dos caminhos, as veredas que nós temos em gerenciamento de projetos, a importância de desenvolvermos pesquisas aplicadas, e como editor do Caderno Zebap, teremos duas boas notícias para vocês, né, Marquinhos? Quer começar, Marcos? Com certeza. Bom, então, vocês já estão vendo aí o nosso slide, né? Aqui, como eu estou com 2 monitores, talvez eu olhe para a direita, mas eu estou aqui, tá? Bom, então, além de professor, eu faço parte do comitê acadêmico. O PMI é uma associação profissional. A Cladeia é uma associação de escolas de negócios. Então, a gente vê aí o mundo acadêmico e o mundo profissional. Mas o PMI também tem um comitê acadêmico, que é o Academic Insights Team, do qual eu faço parte. Então, nós vamos conversar pesquisas, né? Pesquisas em management, em administração, em organizações e operações de projetos. E vamos falar um pouquinho, de forma bastante resumida, de um debate bem antigo, que é da relevância prática versus o rigor acadêmico. E como é que isso se encaixa na área de projetos. Então, esse aqui é o único slide que tem muito texto. Nos primórdios, quando eu digo os primórdios, mais ou menos 100 anos atrás, a administração era um campo prático. O estudo da administração começou no chão de fábrica, e tanto é que os primeiros autores, né, a gente chama de Taylorismo / Fordismo, o Ford era, ao mesmo tempo, empresário, autor de livro e, vamos dizer assim, um praticante dos estudos de tempos de movimentos, a racionalização do trabalho nas organizações, e então virou sinônimo de uma teoria, vamos chamar assim, da administração. Naquela época, projetos não era assunto de interesse de administração, era assunto de engenheiro. O campo de estudo da administração eram as fábricas, ou seja, o chão de fábrica, o núcleo operacional das empresas. E as escolas de administração naquela época tinham uma visão eminentemente prática. Não existia, né, um rigor científico da administração, que era, e até hoje é, vamos dizer assim, a mais nova das ciências sociais aplicadas. Então, a consequência é que a administração não era vista nem como ciência. O rigor científico da economia, da engenharia e de outras áreas, ele inexistia nos estudos de administração daquela época. E isso tornava as escolas de administração como que assim, tem as universidades sérias e tem o pessoal de administração. Estou falando isso, sabe, mais ou menos uns 70, 80 anos atrás. Aí, no pós-guerra, década de 50, com a teoria neoclássica da administração, os estudos sobre comportamento, o behaviorismo, começou a surgir um rigor científico na administração. Né? Os estudos de administração começaram a importar o pessoal de estatística, o pessoal de métodos quantitativos, então a administração começou a se afastar da parte prática. Nos anos 50, começou a se falar de projetos, mas projetos naquela época eram grandes obras de engenharia, projetos de governo. Não se falava ainda de gerenciamento de projetos como a gente conversa hoje. E aí surge o gerenciamento de projetos. Mas olha só, da mesma maneira que a administração estava lá no final das ciências sociais aplicadas, o gerenciamento de projetos estava no final do final, ele vinha por detrás. Por quê? Porque era considerado uma coisa menor, que era uma coisa operacional. Não tinha a importância que finanças, que estratégias, que estudos organizados. Não, projetos isso é fácil. Né? É só montar lá uma rede de atividades e de eventos e vamos cumprir. Nessa época, começam a surgir as associações profissionais, o PMI, em 1969, também na década de 60, na Europa, naquela época não se chamava assim, mas o IPMA. E outras associações surgiram. Em paralelo, as escolas de administração começaram a usar métodos mais robustos, mais rigor científico, mas mesmo assim, o pessoal de projetos, se a gente for verificar, que era publicado há 20 anos atrás, 30 anos atrás, nos principais periódicos, nos journals de gestão de projetos, eram pesquisas mais simples, mais voltadas para a prática. Porque nós não podemos esquecer nunca que os projetos são sempre práticos. Né? Eles sempre têm o objetivo de resolver um problema, construir alguma coisa nova. Bom, aí o que aconteceu na área de projetos?
a grande revolução que houve quando as informações saíram do papel e entraram nos computadores. Então, surgiu uma quantidade gigantesca de novos projetos cujo objeto não era mais algo tangível. O objeto era um sistema de informação. Então, esses dois mundos, né? O mundo do burocrata velha guarda com o mundo do analista de sistemas, que durante muito tempo foi uma relação conflituosa, até hoje ainda é, de certa forma. Mas hoje nós sabemos que os sistemas de informação são nos computadores, estão na nuvem, estão nas redes, né? Eles estão integrados, e isso é uma realidade que veio não só para ficar, mas veio para facilitar, racionalizar e reduzir custos das operações de uma forma muito significativa. Mas trouxe para a realidade do gerenciamento de projetos um mundo que não existia, né? Bom, aí surgiram os mercados mais exigentes, os concorrentes mais acirrados, as fusões, aquisições, internacionalizações, globalizações, mais e mais projetos. As automações nas fábricas, mais e mais projetos. Então, na virada do século XXI, a gente teve aí, vamos dizer assim, um grande boom do gerenciamento de projetos, a institucionalização do Guia PMBOK como documento de referência de melhores práticas, o surgimento, ontem foi falado aqui no Brasil, que tem 40 mil formados, pessoas que têm MBA em gerenciamento de projetos, o maior número de MBAs em gerenciamento de projetos no mundo, depois dos Estados Unidos. E surgiram também os métodos ágeis que serviram para contrabalançar uma certa rigidez na aplicação, no uso do Guia PMBOK como uma coisa obrigatória. E apesar de estar bastante explícito no Guia PMBOK, aquilo ali não é uma metodologia, aquilo ali não é uma regra universal, que os processos devem ser particularizados, né, tailored para cada uma dos projetos. Infelizmente, muitas vezes as pessoas e as organizações não perceberam isso. Bom, aí chegamos em 2020, ano da pandemia, né? Aí, olha só quantas... Peguei aqui botei só MBA Project Management, o gerenciamento de projetos, né, no Google. Quantidade de ofertas de cursos que existem. Então, nós temos mais de uma geração de pessoas formadas que fizeram MBAs, não só em gerenciamento de projetos, fizeram MBAs nas principais escolas de negócio do Brasil. Mas será que isso, hoje, nós estamos fazendo projetos melhores que nós fazíamos há 20, 30 anos atrás? Hoje nós temos gestão de organizações melhor do que 20, 30 anos atrás? Com certeza nós temos uma linguagem comum, coisa que inexistia. Com certeza, nós temos uma maior maturidade, um melhor conhecimento a respeito dos problemas, das dificuldades. Marcos, desculpa, como nós temos na audiência colegas do Peru, do Equador e de outros países da América Latina, acho que é importante a gente esclarecer, eu não sei como isso funciona nos outros países, que o que se chama de MBA e Executive MBA no Brasil não é o que chamamos de MBA nos Estados Unidos, né? Aqui no Brasil nós temos cursos stricto sensu e lato sensu, então mestrado, doutorado stricto sensu, e nós temos esses cursos lato sensu, uma pós-graduação lato sensu, que usa o nome fantasia, o nome de mercado de MBA, mas que está longe de ser um Masters in Business Administration. Não é um Masters, não é mestrado, é apenas uma pós-graduação que leva a uma certificação, já é um certificado, não um diploma. E isso vai desembocar no nosso próximo debate, que é a dificuldade da gente evitar que a discussão de gerenciamento de projetos e meio de administração caia no que nós chamamos de pop management, de literatura de aeroporto, de literatura de Wikipedia, porque me preocupa muito as pessoas se aventurando, falando de product management, falando de administração, sem embasamento, fundamento teórico algum, discutindo um conhecimento muito de pop management, uma coisa muito que não existe robustez. Então, acho que esse vai ser o grande mote dessa nossa fala. Se você quiser continuar apresentando os journals. Isso, exatamente. Então, como o professor Hélio Arthur falou, em 2011, eu publiquei com o Arthur um artigo que foi publicado no Enampad, mostrando como é que tinha sido a produção acadêmica brasileira de 2000 a 2010. Né? E o título era Existe, porque, na realidade, ela era ínfima, era praticamente inexistente naquela época.
Ou seja, nós conseguimos formar 40 mil pessoas com MBAs em gerenciamento de projetos, mas nós não conseguimos, e aí vem uma outra questão, que é a relevância da pesquisa brasileira no mundo internacional, né? A nossa relevância como país é pequena, e hoje, eu falei aqui do debate de relevância e rigor, a gente está vivendo isso de forma muito forte com os estudos, as pesquisas sobre a Covid-19, sobre vacina, né? Papers publicados em jornais importantes, que são determinantes no sentido que, quando a gente fala do estado da arte, como é que está o estado da arte hoje dos estudos em projetos? Né? O que tem que ser estudado? E onde que a gente encontra isso? Então, existem 2 jornais, um publicado pelo PMI, que é o Project Management Journal, e outro publicado pelo IPMA, que é o International Journal of Project Management, que são o top, né? Vamos dizer assim, eles têm as principais pesquisas na área. No Brasil, nós temos a revista Gestão e Projetos, que já existe há quase 10 anos, nós temos a revista de Administração Pública e nós temos o Caderno Zebap. Por que eu mencionei aqui? Tem duas fotos aqui do Caderno Zebap, porque o professor Hélio Arthur, que é o editor do Caderno Zebap, convidou 4 professores, 3 do grupo acadêmico do PMI, eu, o professor Lavagnon Ica, a professora Vera Rosman, mais o professor Nuno Gil, e nós estamos responsáveis por uma edição especial, cujo título é Gerenciamento de Projetos em Infraestrutura nos Países em Desenvolvimento e Economias Emergentes. Recomendo a vocês que entrem lá no site do Caderno Zebap, leiam a chamada de trabalho, que ela está... Eu participei, mas eu acho que ela está muito legal, está muito bem escrita, né? E ela convite para esse debate. Professor Hélio Arthur, como editor da revista. Isso. Eu queria aproveitar, ter uma pergunta do Nestor a respeito de organismos públicos. Nestor, você chegou a perguntar como que o Estado faz a gestão de projetos de sustentabilidade intermediários, mas com uma ênfase de organizações privadas, com muitas pessoas nessas iniciativas do setor público. Na IBAP, nós temos uma escola de administração pública e de empresas. Então, nessa revista RAP, que é a revista de administração pública, a gente tem muitas pesquisas voltadas ao setor público. Então, a gente entende, e nos outras revistas também, quando a gente discute os megaprojetos, né, os megaprojects, a importância das organizações públicas, dos governos. Como editor-chefe do Caderno Zebap, estamos com três grandes convites. O primeiro, que vai ser sempre um prazer tê-los, né? A submissão pode ser em português, espanhol e inglês, é uma revista trilingue. Nós gostaríamos muito de ter uma maior participação dos nossos amigos da América Latina. A gente entende que a gente não pode ser exclusivamente uma revista brasileira, a gente tem que pensar na América Latina como um todo. Então, eu entendo que quando a gente pensa em gerenciamento de projeto, e eu queria agradecer e congratular o professor Marcos Rego, o professor Lavagnon, professora Veredes e professor Nuno, nessa capacidade de trazer o gerenciamento de projetos e aproximar com a discussão de desenvolvimento. Essa preocupação com a sustentabilidade, com a responsabilidade social corporativa, com o desenvolvimento dos países, porque, honestamente, a gente não pode olhar a administração, a gente não pode olhar a gerência de projetos apenas como algo instrumental. A professora Valentina falou algo que é fundamental. Mais do que fazermos a diferença, nós temos que ser a diferença. Mais do que ficar só em elucubrações acadêmicas, nós temos que trazer proposições. Como professores, como acadêmicos, nós temos que pensar os problemas, os dilemas dos nossos países, da nossa sociedade, dos nossos povos, dos nossos trabalhadores, e como que isso como a gente pode pensar uma solução. E nesse sentido também, a gente entende que é importante que a academia não fique isolada do mundo real, entre aspas. Então, a partir de 2021, de janeiro de 2021, na primeira edição do ano, nós vamos ter uma sessão dedicada exclusivamente a estudos de caso. Então, a chamada já está aberta, então a gente espera que vocês tragam estudos de casos, podem ser casos globais, pode ser caso específico da Colômbia, do Peru, do Equador, são todos muito bem-vindos, e que junto tenham teaching notes. Porque quando a gente faz uma produção acadêmica, mais do que simplesmente conduzir uma pesquisa e apresentar os resultados, a gente tem que discutir esses resultados e apresentar as implicações do nosso estudo.
quais são as contribuições que os nossos estudos trazem para a sociedade, para os governos, para os trabalhadores, para as organizações. Então, quando uma pessoa Marcos Rego fala de rigor acadêmico, é disso que a gente está falando. E, então, eu reforço o convite. Vai ser um prazer enorme ter os seus casos e ter vocês participando dessa edição especial, que é editoriada pelo professor Marcos Rego e os nossos colegas de Israel, do Canadá, e o Nuno está na Inglaterra, né? É Manchester. Está em Manchester, apesar de ser português. Obrigado, Bom, Marquinhos. Legal. Olha só, existem, além desses 2 jornais internacionais e desses nacionais que eu falei, depois eu volto para esse slide que eu vou pular aqui. Existe uma associação informal, que é o IRNOP, né? International Research Network on Organizing by Projects. É um grupo de pessoas, tá? O IRNOP não tem sério, o IRNOP ele faz o encontro anual, que é um encontro de pesquisa, e é um grupo de pesquisadores, vamos dizer assim, que produziu bastante coisa desde 2004, se não me engano, quando foi o primeiro encontro. Eu botei aqui o encontro de 2017, quando eu e o professor Hélio Arthur estivemos lá em Boston apresentando um trabalho sobre o conceito de projeto de simbolismo intensivo, né? O IRNOP desse ano, infelizmente, passou para 2021, mas está marcado para junho do ano que vem, lá na Suécia. Além do IRNOP, nós temos aqui no Brasil a ANPAD, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. A ANPAD está dividida em divisões acadêmicas, essas divisões têm temas, e um dos temas é o tema gestão de projetos, que eu coordeno junto com o professor Leandro Patá, da EASP, da FGV de São Paulo, e o professor Luciano, da Uninove, São Paulo também. Então, e o tema gestão de projetos dentro da ANPAD tem crescido bastante. Nós recebemos esse ano mais de 60 submissões, o que é um sinal positivo, ou seja, lá de 2011, quando eu publiquei um artigo com o professor Hélio Arthur, não tinha nada, para 2020 nós evoluímos, ou seja, nós temos hoje um conjunto considerável de professores. Eu vou botar aqui algumas das principais universidades que têm publicado no Brasil sobre isso. Mas antes... Marcos, só deixar claro, gente, por favor, o professor Marcos Rego é o professor de projetos. Essa pobre alma que vos fala, a minha área de estudo, meu foco de pesquisa são estudos organizacionais, sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Então, o que é mais legal de produzir com o professor Marcos Rego é justamente isso, é promover esse diálogo entre as diversas áreas da administração. A gente não pode considerar que projetos de uma área à parte. Então, quando a gente fala dos dos projetos de simbolismo intensivo, isso foi de uma conversa no Starbucks, que a gente estava tomando um café, eu falando de organizações de simbolismo intensivo, de pesquisa e trabalho do professor Thomas Woods, lá da EASP, e a gente fez um paralelo, e assim é o que a gente tem feito. Nossas pesquisas têm sido feitas justamente buscando o diálogo dessas diversas áreas, entre essas diversas áreas de administração, né, principalmente estudos organizacionais, gestão de pessoas, enfim, com o gerenciamento de projetos. E tem ficado uma coisa bacana, tá? Tem até ficado legal, né, Marquinhos? Com certeza. Mas eu queria mostrar aqui esse editorial do professor Rodney Turner. Professor Rodney Turner, só para fazer um link com o que eu comecei a falar 10 minutos atrás. O professor Rodney Turner foi editor do IJPM durante 25 anos. E esse aqui foi o editorial que ele publicou quando ele se despediu, né, depois de 25 anos. E ele conta aqui, eu peguei só um trecho, de como que o fator de impacto... Então, olha só, o fator de impacto mede a qualidade, mede a quantidade de vezes que aqueles artigos publicados são citados em outros artigos, ou seja, quanto que aquelas pesquisas publicadas ali estão gerando impactos subsequentes em outros trabalhos, em outras pesquisas, em livros e, inclusive, em aplicações práticas, né, nas organizações e nos projetos. Então, ele menciona em determinado momento, olha, alguns anos atrás, eu pensava que o fator de impacto maior que 4 ia nos colocar nos very top journals, né? E o fator maior que 4 quer dizer que está nos 12,5% melhores journals na área de management. Inclusive, ele menciona aqui que estava nos melhores. Pois bem, isso que ele
implicaria em dizer, bom, legal, agora o gerenciamento de projetos foi reconhecido como uma área relevante dentro de administração. Agora, no parágrafo seguinte, minha grande tristeza é que os rankings internos, ou seja, por mais que existam fatores de impacto, as universidades têm as suas próprias listas. E nas listas das universidades, os jornais tanto do IPMA quanto do PMI não estão. Então, ele diz aqui, olha só, as universidades estão voltadas para a administração do passado, porque o gerenciamento de projetos cresceu, mas as pessoas que criam as listas, ele está falando de universidades na Inglaterra, na França, né? Nessas listas, e aí confia um pouco aquilo que eu falei, né? O gerenciamento de projetos, como ele veio depois de gestão de operações, de finanças, de marketing, de outras áreas de administração, de gestão de pessoas, ele ainda tem, vamos dizer assim, um esforço adicional para ser reconhecido pelos pares de outras áreas. Eu participei durante muitos anos do PMI Research Conference, que é uma conferência de pesquisa feita pelo próprio PMI. Eu tive 2010, 2012, 2014, e nesses 3 anos, 2010 em Washington, 2012 na Irlanda, 2014 em Portland, nesses 3 anos foram convidados professores de outras áreas para serem keynote speaker, e eles chegaram meio que, olha só, vocês estão atrasados, né? Foram 3 momentos constrangedores, vamos dizer assim, né? E esta visão é que a gente tem que vencer, né? Porque o mundo é feito de projetos. A gente vive hoje num mundo que é o resultado de projetos passados. Só para encerrar, aqui são algumas das universidades brasileiras, das escolas brasileiras, então a FGV, tanto a EBAP quanto a ESP, o IAG da PUC Rio, a PUC Minas, Federal Fluminense, Federal de Minas, Federal de Pernambuco, Federal de Santa Catarina, a Unigran Rio, a Uninove, a Universidade de Brasília e a USP, que tem, vamos dizer assim, esforços, né? Publicações na área de Project Management. E aí, Marcos, só para finalizar o que você estava falando, gente, é importante que essa avaliação desses journals, que constar, por exemplo, na lista do Financial Times, na ABS, ou aqui em termos de Brasil, na WebQuad, na plataforma Sucupira, isso depende muito da gente. Então, como editor-chefe da Cadeia do EBAP, e é um dos top journals aqui do Brasil, e por ter essa proximidade com o PMI e com a Cadeia, eu me vi instigado justamente a abrir esse espaço desse Call for Papers, abrir esse espaço do estudo de caso, mas isso cabe a gente construir, porque muitas vezes os artigos submetidos sobre projetos, eles falam consigo mesmos, eles mesmos são autofágicos, né? Acho que o maior desafio passa a ser construir uma área mais robusta de diálogo com a administração. De novo, a gente não pode se limitar a um ferramental, a gente não pode se limitar a uma profusão de termos de pop management, a gente não pode se limitar a uma profusão de soluções práticas, quando, na realidade, se a gente quer ser reconhecido pela academia, a gente tem que pensar quais são as implicações. Ou seja, quando eu penso no gerenciamento de projetos, que implicações, o que eu posso trazer de positivo para o país, para a construção de uma política pública, para o gerenciamento de organizações públicas. Então, no caso, até vou dar a pergunta do Nestor, a gente teve cursos fechados na Anvisa, da PGFN, cursos fechados na Polícia Federal, e eles gostaram muito, e agora da PEMERGE, eles gostam de ver a área de gerenciamento de projetos não como um how to do, não como uma aula de Canvas, uma aula de PMBOK, uma aula de... Enfim, eles gostam de como que eu repenso a minha entrega. E eu acho que é esse o nosso grande desafio. Quando a gente pensa em aumentar a presença, o reconhecimento das produções de gerenciamento de projetos na academia, mais do que culpar as listas do Financial Times, da ABS, a gente devia olhar para o nosso próprio umbigo, falar o que a gente não está fazendo. Porque é muito fácil a gente culpar os outros. É muito fácil de terceirizar a culpa, né? E a gente é infeliz por conta do presidente, do governador, do prefeito, de todo mundo, menos da gente. E não, aqui a gente tem que se posicionar, quais são as contribuições que nós estamos fazendo. Então, eu acho que, da minha parte, é muito mais esse desafio, instigar
parabenizar mais uma vez o Cladeia por essa iniciativa, por essa articulação com as escolas de negócios. Eu acho que, para o PMI, a grande saída é uma parceria com o Cladeia e que a gente possa pensar, cada fórum que saia, poxa, que contribuição que eu posso fazer, que diferença que eu posso fazer. Tá? Muito obrigado, Marcos. É isso, então, acho que nós conseguimos aqui, em 20 minutos, né, traçar um pouco um paralelo, né, entre a parte prática do gerenciamento de projetos, que é também, vamos dizer assim, organizada pelo Guia PMBOK. O Guia PMBOK ele é muito criticado hoje, mas ele tem muito mais pontos positivos do que negativos, né? Ele trouxe nas nossas organizações, do nosso ambiente de negócio, um linguajar comum, ele trouxe maior maturidade, ele trouxe maior organização, ele trouxe maior capacidade de entendimento das dificuldades que um projeto vive, seja ele em qualquer área de atuação. Mas falamos também em paralelo, bom, e a teoria, né? Os estudos em projetos, né? No Project Management Journal, que é o jornal do PMI, nesse ano, na edição de junho, está um artigo muito bom do Jonas Sutherland, que também é do comitê acadêmico, sobre o futuro dos estudos em projetos, né? Os desafios que eu recomendo a todos que são filiados ao PMI que acessem, ou que têm acesso por alguma universidade, que acessem, porque tanto o Jonas Sutherland quanto a Joana Geraldi, outra professora proeminente na área, que publicaram um artigo curto, 4 páginas, na verdade, um editorial, que mostra o seguinte: olha só, temos muito a melhorar, temos muito que estudar, e, como o professor Hélio Arthur falou, temos muito que nos posicionar, porque é com os projetos que nós construímos o futuro. É isso. Vou fazer para o professor... Para a Valentina. Do Nestor, tá, Valentina? Uhum. Temos visto iniciativas de gestão de projetos com a sustentabilidade sendo um dos pilares, mas com maior ênfase nas organizações privadas. E como são percebidas essas iniciativas no setor público? Uhum. Ok. Eu estava aqui vendo a pergunta do Nestor e inquieta para responder, na verdade. É porque, na verdade, quando a gente pensa em sustentabilidade, para pensar em desenvolvimento sustentável, em uma gestão mais sustentável, de fato, são 2 triângulos, ou são 2 triângulos que a gente tem que pensar, né? Ou 2 hélices, 2 hélices. Uma que é do aspecto social, ambiental e econômico, e outro que é o aspecto de trabalhar a sociedade, governo e empresas. Então, na realidade, se eu quero pensar ter uma perspectiva sustentável, e esse que é a grande mudança na perspectiva da gestão, então eu não posso entender que a gestão pública trabalha ou tem resultados de maneira isolada da participação ou da contribuição da sociedade ou da contribuição das empresas. Então, pensar em resultados sustentáveis ou em resultados mais efetivos, eficientes, como quer que seja, e ao mesmo tempo sustentáveis para a gestão pública, implica em buscar ter decisões que são participativas e que envolvem a aproximação da sociedade e a aproximação das empresas e do terceiro setor para esse processo de decisão e esse processo de execução das soluções. A pandemia está aí para provar isso tudo para a gente, né? Porque a gente entende que o problema de resolver a pandemia, teoricamente, é do governo. Mas se a gente não tem uma postura da sociedade, não tem uma participação das empresas e do terceiro setor para resolver isso, esquece. Então, isso só para extrapolar, né? Para extrapolar, mas no cotidiano e na execução dos pequenos e medianos projetos é isso. Ano passado eu tive, por exemplo, em uma reunião da FAO, aqui em Limes, é um benefício de morar numa cidade que é capital, né? Então eu saio da universidade quando eu vejo estou numa reunião da FAO, e aí ali na reunião da FAO quem está? Então as pessoas que têm empresas com modelos sustentáveis para resolver o problema de consumo e desperdício de alimentos, que é um dos temas que eu tenho trabalhado,
estão as ONGs que estão tentando trabalhar a recuperação de alimentos para doar para as pessoas que têm fome, porque as pessoas que têm fome são um problema do governo, da gestão pública, mas são um problema da sociedade e é um problema das empresas também, porque se eu tiver mais pobreza, pode ser que eu tenha mais violência, né? E ao mesmo tempo, estão ali os representantes das prefeituras, dos ministérios, para pensar em conjunto. Então, só para concluir, penso que a gente tem uma tendência a entender a gestão pública com uma perspectiva um pouco ultrapassada, mas a gestão pública, inclusive mais moderna, quando pensa em ter resultados e ter resultados por projetos, o que ela vai ter que fazer é aproximar e buscar se aproximar e buscar ter aproximação também dos indivíduos da sociedade e as empresas como um todo. Uma participação coletiva nesse processo de decisão. Valentina, só colocar uma coisa que a Valentina passou, que foi a gente vem conversando com várias pessoas que trabalham no Médicos Sem Fronteiras na operação do Ebola, né? E eu e a Renata, a gente ouve muito as pessoas da operação. E primeira coisa que é importante é o que eu falei para você, saber ouvir, mas a segunda que você falou também, que é muito importante, a gente ouve e pesquisou, as empresas, elas têm que ter esse papel eu não vou falar de governo, mas é quase se aproximar com os governos. A gente está vendo agora que no Covid, o impacto maior eles estão percebendo, se eles não tomarem a frente, eles não vão conseguir, vão ser impactados cada vez mais. Então, na operação do Ebola, todas as empresas que estavam nos países tiveram impacto imenso. Então, governança hoje, eu acho que o que você falou, Valentina, é perfeito. Está além. A gente tem que pensar fora da caixa, que a administração é só aquilo, a empresa, no boundary dela, nas fronteiras que a gente conhece. Não, ela está além disso. E se a gente não pensar nisso rapidamente, teremos outras pandemias e outras e outras. O impacto ao meio ambiente, deixando só a cargo dos governos, não vai funcionar. A pobreza, tudo que a gente sabe dos goals, deixar só a cargo dos governos, não vai funcionar. Sabemos, né, quem estuda administração sabe que juntando todos os recursos do mundo, as empresas têm mais do que países. Então, o poder das empresas, ela é grande e ela tem que sim se fazer valer para essa mudança para o bem da humanidade, né? Obrigada, Arthur. Desculpa, pode complementar. Só completar, é exatamente isso, Arthur, do que você está falando, tem ainda o supply chain. Quando você para e pensar, quando você não cuida do planeta, cara, você faz a restabilidade da sua cadeia de suprimentos, você tem que garantir a sustentabilidade da própria empresa. Se a empresa pensa em fluxo de caixa futuro, sem planeta não tem fluxo de caixa futuro. E eu gosto, olha, eu dou de responsabilidade pessoas, social. né? Não, eu dou de responsabilidade social corporativa. Eu já ouvi de um professor que era uma aula de abraçar a árvore, que era uma disciplina inútil. Você ouve isso? Eu sou obrigado, porque a criatura da aula de finanças e governança corporativa. Aí, o que você fala uma hora dessa? Você vê o Carrefour, que assassina um negro, você vê esse Carrefour pagando uma fortuna de multa, você começa a se deparar com as empresas precisando reportar um GRI, para poder conseguir financiamento de um IFC, de um banco de investimento, e elas acham, e você não pode achar que existe essa clivagem entre o público e o privado, né? Porque o que a Valentina falou foi brilhante, você também está todo mundo literalmente no mesmo planeta, e a saída é conjunta, né? E aí, até eu vi a pergunta sobre a publicação, eu acho que o diálogo de gerenciamento de projetos com cadeia de suprimentos, supply chain, responsabilidade social corporativa, contabilidade ambiental, é fantástico. É tudo que a gente quer. Quais seriam as preferências de temas das revistas de gerenciamento de projetos que você acha? Assim, quais são as preferências para se publicar? Bom, existem alguns estudos bibliométricos que exatamente fazem esses levantamentos do que foi publicado no passado, né? Então, você pega, por exemplo, como eu mencionei,
o artigo que eu publiquei em 2011 com o professor Hélio Arthur, a gente analisou o que foi publicado no Brasil em gerenciamento de projetos de 2000 a 2010. Tá? E os estudos bibliométricos mostram que os temas eles surgem, eles ganham importância e, ao longo do tempo, às vezes, vão perdendo importância. Por exemplo, um tema que já foi mais importante do que é hoje é o sucesso. Né? Então, queria-se muito dizer, estudar, investigar, será que projetos que usam o guia PMBOK têm mais sucesso do que aqueles que não têm? É uma pergunta muito difícil de responder, porque são muitas variáveis, os projetos são muito diferentes entre si, eles são organizados em momentos diferentes, por organizações diferentes, com mercados diferentes. Então, essas pesquisas assim, muito abrangentes, né, que têm uma delimitação muito ampla, elas correm o risco de não serem muito conclusivas, não serem muito generalizadas, porque Marcos, elas... desculpa, a Elvira, ela colocou que ela é professora do Programa de Administração da Saúde. Poxa, Elvira, você pode fazer uma pesquisa sobre os hospitais de campanha, né? Os hospitais que foram, o projeto de combate ao Covid, um diálogo de projetos de gerenciamento de crises, como que as empresas, os governos dão resposta, né, esses projetos, desde os megaprojetos, os pequenos projetos, aí você tem as organizações como os Médicos Sem Fronteiras, mas você também tem os governos fazendo hospitais. Aí você pode entrar em uma discussão, inclusive, de corrupção. Ups, falei, desculpa. Escapou. Esse não pode, corrupção não pode. Não, é porque vai ser difícil, vai ter que ir para a Finlândia, para a Noruega, para pesquisar. Aqui no Brasil, eu não tenho como pesquisar isso. Obrigada, Luiz. Bom, eu queria só agradecer também para os palestrantes, realmente muito interessante, uma honra contar com vocês hoje, os palestrantes de ontem também. Acho que foi muito rico esse diálogo aqui. Adorei essa última parte do painel, que permite realmente interagir com nossa audiência. Eu agradeço também os participantes que conseguiram entrar hoje e também os que entraram ontem. Realmente essa parceria junto com a Cladeia tem essa intenção de gerar esse tipo de espaços e de conteúdos na nossa própria língua e de promover a geração de mais pesquisa e de mais publicações acadêmicas e realmente conseguir que nossos profissionais em gestão de projetos se interessem também pela academia, porque realmente temos muito, mas poucos escrevem. Ontem se falou disso, hoje de novo. E assim, junto com a Claudia, estamos fazendo algumas coisas como essa. Estamos tentando também traduzir alguns documentos e casos de estudos de casos para trazer, com os teaching notes, isso tudo. Mas realmente nada igual à produção local, né? Então, só falar para os participantes, no primeiro trimestre do próximo ano, vamos também fazer algumas pesquisas, poucos grupos, para entender um pouco melhor qual a necessidade das universidades, das instituições de ensino, em questão de recursos para ensinar gestão de projetos com essa ótica que a gente está vendo hoje. Então, nossa ideia é, primeiro, como receber esse feedback e, junto com a Cladeia, conseguir gerar muito mais recursos para docentes, pesquisadores e, obviamente, estudantes. Então, agradecer o PMI Rio de Janeiro, uma grandiosa equipe liderada pelo Luiz Henrique. Eu quero realmente agradecer muito para a Daniele, que você batalhou com esse evento, você conseguiu juntar isso tudo aqui, correu muito, muito obrigada, Dani, Marcelo, Juliana, Priscila, muito obrigada. Realmente um prazer para nós, no PMI Global, contar com capítulos tão comprometidos também com a visão do PMI em geral e com a visão do apoio à academia, né? Então, obrigada a todos e muito boa noite. Tá bom. Arthur Irigaray, por favor. Oi, querido. Então, Daniel, antes de nada, reconhecer todo o esforço que você fez, agradecer imensamente o convite do Cladeia e PMI para essa participação da FGV, isso foi extremamente prazeroso. Eu espero que, entre outras coisas, esse evento tenha promovido essa união da América Latina. Fazia tempo que eu não participava de um evento
tão prazeroso desse ponto de vista. É muito bom a gente ter um congresso em portunhol. Adoro, é muito, muito bom. E eu espero receber todos os artigos de vocês, que a Academia do EBAP seja uma revista mais espanhola, mais bem latino-americana. Valentina, um prazer enorme de conhecer. E muito obrigado a todos vocês, Luiz. Espero que a gente possa se ver várias vezes. Tá ok? Muito obrigado, boa noite. Tá ok. Professor Marcos. Obrigado, Daniele. Parabéns aí pela organização. Eu acho que nós tivemos 2 dias aqui bem profícuos, né? Conseguimos conversar e apresentar algumas coisas importantes. E eu lembro, né, que o PMI, eu estou no comitê acadêmico, mas o PMI ele tem tido esforços grandes no sentido de fazer inclusão, né, de projetos inclusivos, que são questões tão importantes hoje em dia. Então, hoje, eu diria que pesquisas em projetos têm que incluir necessariamente inclusão e sustentabilidade, né? Foram os assuntos, diria que, predominantes aqui na nossa conversa. O PMI tem o grupo NG, né, que é o grupo Next Generation, que é fundamental trazer as novas gerações, não só para o Instituto, mas para pensar e praticar gerenciamento de projetos. E seguimos no PMI, na FGV e no Cladeia. Tá ok. Vou chamar agora o VP de eventos do PMI Rio, Marcelo Furtado. Boa noite a todos. Hoje gostaria de agradecer ao Cladeia, a FGV EBAP, ao presidente do PMI Rio, Luiz Henrique, aí, por essa iniciativa. E agradecer principalmente aos voluntários que estão aqui, né? A Daniela Pauliello, a Priscila Rodrigues e a Juliana Duarte. São minhas gerentes de projeto, meu braço direito e esquerdo, né? Essa liderança feminina que cada dia está mais forte no mundo corporativo. Eu estou muito feliz de estar com essas mulheres ao meu lado para poder entregar um grande evento como a gente entregou hoje. Muito obrigado a todos. Dani, por favor, pode continuar aí. Eu tenho 2 minutinhos com o sorteio, mas eu queria só que a Valentina pudesse dar um tchau para o pessoal. Bom, então queria, antes de tudo, agradecer ao PMI, à Cladeia, à FGV pelo convite. De verdade que fico muito feliz em poder me sentir um pouco no Brasil, né? Infelizmente não estou podendo ir esse ano por causa de toda essa maluquice, e eu sinto muita falta, mas enfim, e é bom poder discutir e pensar e aprender um pouco mais sobre o tema. Que mais? Mas eu acho que a mensagem principal, final que eu queria deixar aqui é um convite para que as pessoas que fazem parte da academia, que estão nas universidades, nas escolas de administração ou até mesmo em outros tipos de organização, passem a olhar um pouco mais para a realidade dos outros países sul-americanos, os países que falam espanhol. Eu convido porque a gente tem muito para trocar, muito para aprender. Existe sim a diferença idiomática, mas na verdade, a partir do momento que a gente vence essa barreira, o ganho é para todos. E para os que estejam interessados em conhecer um pouco da realidade do Peru, ou bastante, na verdade, porque eu conheço bastante, me apaixonei por essa cultura, né, por esse país. Fica o convite, eu fico aqui já disponível para poder trocar informação e construir e tudo mais. Então é isso, muito obrigada e boa noite para todos. Tá ok, Sartori. Agradecer pelo esse convite, agradecer a Renata, que está lá, está nos Estados Unidos fazendo a mudança dela, brigando lá com as empresas. Prazer em conhecer Arthur, que a Renata fala assim muito de você. Agradecer pela oportunidade de discutir sustentabilidade, que eu adoro esse tema, e pedir para que a academia não tenha medo de procurar, né, e criar projetos com outras áreas de conhecimento, que isso que a gente vai enriquecer com a troca de conhecimento com as outras áreas. Obrigado, gente. Então é isso, gente. A gente queria agradecer, tá? Obrigada, Juliana. Obrigada, Priscila. Uma boa noite para vocês, restinho de noite. Boa noite, obrigado. Tá bom, um abraço. Boa noite a todos. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa noite.